Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 29 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33. Quando acontecerão essas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Pode acontecer que estejamos mais preocupados em saber quando acontecerá o fim do mundo do que em refletir quando se realizará o reino de Deus. Jesus nos alerta: o fim desse mundo é como um broto de primavera. Passa a cena desse mundo e explode a vida, a eterna primavera do céu. Terminam as tribulações e inicia a paz gloriosa do céu. Cada cristão é uma antecipação da primavera do céu. Mais que se angustiar com o mundo que definha, vamos nos preocupar com o reino de Deus. Trabalhemos para que esse reino se realize entre nós o quanto antes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhai a figueira, olhai os brotos. O reino de Deus está perto. A leitura que hoje nos guia é a exata continuação da de ontem. Jesus chama os terríveis acontecimentos que nos assustam e nos abalam de brotos do reino. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar o que vai acontecer ao mundo, porque as forças dos céus serão abaladas. Pois bem, Jesus chama tudo isso de broto e nos convida a levantar a cabeça, como ontem meditamos, porque o reino de Deus está perto. Assim, as últimas palavras de Jesus antes de morrer coincidem com as que abrem a sua vida pública, que iniciaram a sua pregação. Convertei-vos, o reino de Deus está próximo. Agora, no fim de sua vida, antes do supremo sacrifício, Jesus nos convida a enxergar o início, no fim de tudo. Enxergar a vida que surge das cinzas de um mundo. O fim do mundo é visto como o broto do reino. Não é fácil essa sabedoria, sobretudo para nós que nos assustamos com uma formiga que sobe nos nossos pés. Mas Jesus é claro: olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Bem sabemos que o reino de Deus é Jesus mesmo. É o início do pleno reinado de Jesus neste mundo, é o início da soberania de Deus neste mundo. O reino é a restauração da aliança antiga, da aliança da criação.
Deus tudo em todos. Concretamente, podemos dizer que o reino se manifesta nos milagres e nas curas que Jesus opera, se manifesta na vida nova que Jesus nos doa, se manifesta na boa nova que Ele anuncia e que jamais passará. O reino de Deus é Jesus, a pérola preciosa, o tesouro escondido, pelo qual vale a pena perder tudo. O reino é a vida de comunhão com o nosso Pai do céu, que respiramos em cada momento. O reino é a imensa força interior que nos arranca de toda depressão. O reino surge das cinzas da nossa vida fracassada, termina a cena deste mundo e acima das nuvens cinzentas surge o sol da justiça, Cristo Senhor. Tudo isso é real e misterioso. A cena dos discípulos de Emaús o explica muito claramente. Estavam fugindo de Jerusalém. Para eles era o fim de tudo. Tinham no coração somente a morte. Eram cegos e medrosos, esmagados pelas nuvens cinzentas do fracasso. Nesse contexto de fim de tudo, aparece Jesus, se faz próximo deles, caminha ao seu lado e eles não o reconhecem. Mas no final, quando ele desaparece, vem uma tomada de consciência. Não abrasava em nós o nosso coração enquanto ele conversava conosco ao longo do caminho, quando nos explicava as Escrituras? Eles não pensavam nas Escrituras, mas Jesus faz abrasar o seu coração. Este abrasar não é ligado somente à explicação teórica exegética das Escrituras, mas à proximidade real da realização destas Escrituras. A inteligência quer a sua parte, mas o coração sente o que ainda não está claro. Jesus está presente e ninguém se dá conta, mas o coração percebe que tem uma fonte de calor perto, percebe que tem alegria brotando de algum canto, não se sabe de onde, mas tem alegria brotando. O coração se abrasa e nem sabe bem qual é a causa. É um pouco isso que esse trecho diz. Tudo que aparece destruição deste mundo, outro não é que a primavera do reino. Esse mundo, com a sua lógica diabólica, deve desmoronar. Mas destas cinzas surge o triunfo pleno do reino, a restauração do sonho de Deus que começou no paraíso terrestre e termina no paraíso celeste. Isso não significa que esse mundo atual é um inferno terrestre. Não. Significa simplesmente que o mundo material não é eterno e o bem que realizamos nesse mundo é somente o início do reino. O broto é bem diferente da flor e do fruto que dele vai nascer, mas o contém. Toda a luta que travamos para o bem, por quanto pareça dura e fracassada, é um autêntico broto que fará desabrochar uma maravilhosa flor no céu. O autêntico cristão é sempre um vencedor, até quando é devorado pelas feras do Coliseu, quando é perseguido em todas as regiões deste mundo, quando é degolado no Oriente Médio, sempre de sua morte brota um fruto poderoso, uma explosão de vida. No nosso pequeno mundo, isso vale também. Frequentemente lutamos, tentamos construir e tudo desmorona. Jesus nos diz: o martírio do bem, a morte do bem, é uma poderosa primavera e não um inverno gelado. Quando menos você espera,
poderá ver que as tuas lágrimas são brotos do reino e começam a desabrochar. Vamos agora ouvir novamente essa leitura, que é praticamente a última desse ciclo litúrgico. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Podemos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases e as ideias que mais tocam o nosso coração. Vamos nesse momento escolher o nosso propósito, que nos ajudará a enfrentar com firmeza toda situação difícil, sabendo que de toda morte nasce uma vida maior, sabendo que a semente apodrece, mas a espiga já nasce. Vamos viver com coragem, firmeza e determinação, sabendo que o amor, enfim, vencerá. Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como vamos colocar em prática o nosso propósito.
O reino de Deus está perto. Paz e alegria a todos. O amor no fim triunfará. Paz e alegria a todos. A sombra vai se abrindo quando a noite cai e vão surgindo tantas luzes de um dia que jamais há de se acabar, de um dia que há de começar sempre, porque sabemos que uma nova vida aqui nascida ninguém mais cancelará. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. Como o mar se espraia infinitamente, o vento soprará e abrirá os caminhos escondidos. Tantos corações hão de ver uma nova luz clara, como uma chama que onde passa queima o teu amor, todo mundo invadirá. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. A humanidade luta, sofre, espera